A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, os que estão se inscrevendo, os que vão se inscrever. Falta pouco para eu chegar aos 50 inscritos, para nós conversar melhor, fazer vídeo ao vivo, gravação, estudar a palavra junto. E por essa razão eu convido vocês, meus amados irmãos, continue compartilhando com outras pessoas, dando joinha, para que o YouTube venha entender que esse trabalho está sendo aprovado e que vocês estão me ajudando muito nesse trabalho aí, ó. Porque todos nós vamos ganhar a recompensa de Deus, não do homem, mas de Deus. E o que vem de Deus é bom e é verdadeiro e para sempre. Amém, irmãos? Então comente, compartilhe, se inscreva, assista, entre nesse projeto. Vamos trabalhar junto. Muita gente precisa da palavra, muita gente precisa de orientação, porque, meus amados irmãos, tem muitas pessoas aí fora, crentes, que saíram da igreja, desses ministérios, decepcionados, porque eles foram buscar alguma coisa verdadeira e não encontraram. E eles estão precisando de muito de ajuda espiritual, da palavra verdadeira, da verdade. Entenderam, meus amados? Então vamos trabalhar junto, vamos fazer essa obra crescer, o número de encher o céu de almas. Quando eu chegar na presença do Senhor Jesus no dia do julgamento, ele vai falar: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino do céu, está preparado para vós desde a fundação do mundo. E hoje, irmãos, ontem eu falei isso aqui, essa mensagem, Mateus 25, 31. Tem outras mensagens da Bíblia, lá em Marcos 16, 15, ide por todo o mundo. E hoje a mensagem que eu vou trazer, irmão, justamente o que está escrito em Tiago, no capítulo 2, 14. A fé sem obra. Essa é a que mais vai trazer, chamar a atenção nossa, para ver, irmãos, que no céu não entra preguiçoso. Tem que trabalhar aqui, irmão, tem que lutar, não pode parar, tem que crer em Jesus, tem que ir fazer a obra, tem que trabalhar, fazer as coisas certas. Não adianta dizer que crê em Jesus se você não tem obras. Vamos ver aqui Tiago 1, 2, 14, para vocês verem, irmãos, como é, mas não é, a igreja hoje está totalmente desvinculada da verdade, da palavra. Só estão aquele show gospel, movimento, mas não tem obra. O pastor aí não tem grupo de pessoas de evangelismo, não tem grupo de pessoas para ir visitar os hospitais, para ir visitar os presídios. E o final dessas pessoas que não vão fazer isso é ouvir aquela palavra de ontem que eu falei: apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste comer. Eu tive sede, não me deste beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestistes, estava preso e não fosse me ver, estava enfermo e não me visitastes. Isso aí é obra, né? Aí não adianta dentro da igreja, parece, sabe, lá e não sai dali. Só que achou o gospel, as oportunidades ali, não sai de mim. Uma hora ali, sai um, entra outro, sai outro, já fica lá e a palavra não sai. Oração. Vamos ver aqui a fé sem obra, irmãos. Tiago 2, 14 em diante. Até o 26 vamos trabalhar hoje. A fé sem obra para nada se aproveita. Olha só aí, irmão. Diz assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras?
Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha só, irmão, que a fé sem obra não vai salvar. Vamos repetir de novo? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvar? Pode salvá-lo. E seu irmão ou a irmã estiver nu, estiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A pergunta está aí, irmão. A interrogação. Que proveito vem daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque não tem efeito, não faz efeito nenhum. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se você tem obras, é porque você tem fé. Porque você está fazendo efeito, a tua fé está sendo manifesta por meio das obras. Tu crês que há um só Deus? Você crê? Interrogação. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tá vendo? Até o demônio crê em Deus. Mas cadê as obras? Qual é as obras do demônio? Não é matar, roubar e destruir? Mas, ó homem, vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou para as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Estão entendendo, irmãos? Dá para entender isso aí? No 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Está vendo como é que você pode chegar a Deus? Qual é o caminho? É ter fé, ter obras, amar o teu próximo como a ti mesmo, trabalhar, ajudar as pessoas, ensinar, pregar a palavra, crer que Jesus é o Filho verdadeiro de Deus, o unigênito. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E agora eu pergunto para vocês, vocês estão saindo de dentro da igreja algum dia da semana para fazer as obras? Ou só ficam com gritaria
e show gospel dentro das igrejas, 2, 3 dias por semana? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Para você responder para vocês mesmo. Não é para mim. É para vocês mesmo. Então, meus amados, não tem como dizer outra coisa, afirmar outra coisa dessas igrejas que estão mortas espiritualmente. O pastor que não ensina suas ovelhas, a igreja não tem estudo na igreja, não tem grupo de pessoas para determinadas partes para evangelismo, para visita, para oração, para as coisas, para trabalho. Ela está morta espiritualmente, o pastor está morto e está matando as ovelhas, porque Jesus não chamou ninguém para a igreja para ficar parado lá lustrando banco. Entenderam? Todos têm que trabalhar. Pode observar todas as palavras de Mateus e Apocalipse, ela está sempre falando de trabalhar, 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 trabalhar. É sair. Você vê, Mateus 1:10. Jesus enviou os 12 discípulos, apóstolos, lá de 2 em 2, para visitando aí para as igrejas com poder. Falei ontem. Mandou, designou 70 discípulos também lá em Lucas 10, também com poder e autoridade. E para anunciar que os reinos do céu estão próximos. Eles trabalhavam incansavelmente. Jesus visitou alguns vilarejos, fazendo milagres, prodígios, maravilha, ensinando seus discípulos. E ele não parava, ele curava, ele ensinava, ele libertava, ele ajudava, de toda nunca parou. Os 3 anos que ele ficou, depois que ele assumiu o ministério dele, ele não parou. Dia e noite quase trabalhando. E agora vocês querem ficar dentro da igreja, abrir lá um templo, lá 2, 3 vezes por semana, e se acham que estão salvos? Cadê as obras de vocês? Cadê as almas? Vocês estão indo nos hospitais orar para os enfermos? Vocês estão indo nas prisões pregar a palavra para os presos? Vocês estão indo visitar as casas de recuperação? Estão indo os asilos? Vocês estão indo visitar os órfãos, as viúvas? Ou vocês só ficam aí de casa para o templo e do templo para casa e acabou o papo? Já acham que estão fazendo alguma coisa? Não estão fazendo nada. Estão morrendo espiritualmente cada vez mais, entristecendo Jesus. Aonde que está o Espírito Santo numa igreja, num ministério desse? Só carne pura que falam dali. Aí ficam contando história de passado que não tem nada assim, a ver uma coisa com a outra. Paulo falou que todo aquele que até hoje, quando é pregado a antiga aliança, Moisés, o véu ainda está posto sobre o coração deles. Repito de novo, mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, quem prega a lei, então viva pela lei. Não misture as coisas, porque não dá certo, não funciona. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não tem como você querer dizer que vai para o céu. Está perdendo seu tempo de dizer que é pastor, e na igreja só fica lá 3 dias por semana, às vezes igreja 2 dias, às vezes tem igreja só no domingo, e o resto do dia. Olha o que está escrito lá em Ezequiel 34. Enquanto os pastores estão em casa, descansando lá, tranquilo,
O diabo está trabalhando com as almas lá, e as almas estão perecendo, servindo de pasto para as feras no campo. E as igrejas, os templos fechados. Isso é obra, isso aí é pastor. Cadê tuas ovelhas? O que está fazendo com elas? E vocês, membros, ovelha desse pastor, vocês estão morrendo de fome espiritual. Por que você não se dispersa desse aprisco que não tem alimento, não tem pasto, não tem água? Vão morrer com ele espiritualmente, se já não estão mortos. E vão todos para o inferno porque não tem obras. Não estão fazendo nada. Vocês estão falando de Jesus, pregando a palavra onde vocês estão, para as pessoas, para os seus vizinhos. Ou vocês estão virados aranha, barata, rato. Só fica escondido atrás dos armários, atrás das quatro paredes, e não sai de casa para fazer isso. Para pregar a palavra, para ensinar, para orar para uma pessoa, para visitar, ajudar alguém que está necessitando. Olha, Mateus 25 está aí, irmão. 31. Se você não despertar agora, irmãos, vocês vão prestar conta lá. Jesus vai perguntar cadê as almas que você disse que era pastor e cadê as ovelhas tuas? João 10:16. Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém agregá-las estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Cadê esse pastor que está cuidando do rebanho das ovelhas de Jesus? Ei! Pensa nisso. Olha para as tuas obras. Quantos anos você está com o teu ministério aí, ó? E quantas ovelhas você já trouxe lá do campo e trouxe para o teu aprisco? Quantas ovelhas você tem no teu rebanho? Como que elas estão? O que elas sabem de Jesus? O que elas fazem dentro da igreja? Só lá no celular, lá, já vai embora. Ei! Leia o livro de todos, de Mateus, de Apocalipse, a Bíblia, irmão. Você está indo, como Jesus disse, ide. E fazer discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine tudo aquilo que eu vou ter mandado. Ide e pregai o Evangelho, a palavra a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. Ide, você está indo? Meus amados, misericórdia. 64 igrejas que eu visitei, outras eu trabalhei uns tempos ali, ó. Saí porque é morta, não quer nada, conversando com o pastor e ele fazendo coisa errada. A penúltima igreja que eu tive ali, é triste, irmãos, a gente vê a pessoa morta, não tem iniciativa, não tem trabalho, não tem crescimento, não cresce. Só está um povo morto ali dentro da igreja, não conhece a palavra. Só fica ali, se acomoda em certas situações ali, dali não sai. Só fico lá lustrando bancos, outros procurando o charlatão aí para revelar as coisas mentiras para ele, para ver se Deus vai dar uma chave do carro.
uma chave de uma casa, uma mansão com piscina térmica. Deus vai colocar dinheiro na conta tua lá de graça. Se está escrito, quem não trabalha é bom que não coma. E quem produz mesmo do que ganha está roubando. Como que vocês querem esperar isso? Isso é tudo estupidez de vida. O que está escrito em Mateus 6,33? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que andar preocupado com o que comer, com o que vestir? Se preocupa com a tua vida, com a tua alma, com a tua salvação. Faça o que está escrito, que Jesus deixou escrito para fazer, para andar nos caminhos do Senhor. Larga a mão de ser vaidoso, orgulhoso, ganancioso, cobiçoso das coisas do mundo. Acompanhar o mundo, andar conforme o curso desse mundo, usando as modas que o diabo fabricou. O estilista do mundo é o Satanás. Olha quantas mil pessoas estão aí, tudo tatuado o corpo, se destruindo. O templo do Espírito Santo está sendo destruído. O tempo está chegando, irmãos. O dia do julgamento está próximo. E você, como que está? Confrontar os pecados, irmãos, é você conhecer a verdade, sair fora do mundo, morrer para o mundo e viver para Deus. É isso que Ele quer. Jesus veio para isso. Ele está esperando. Mas estão fazendo tudo errado. Fazendo coisa de Pentecostes. Diz que pentecostal é barulhento. Não é nada. Pentecostes passou mais do que um evento comemorativo. Não é para ficar gritando, rodopiando em cima do altar. É isso, meus amados irmãos, que eu tenho para falar para vocês hoje. Fé sem obra é morta, e obra sem fé também é morta, é inútil. Fica com vocês essa mensagem, irmãos, porque as coisas estão feias. Ontem eu estava falando a respeito. Tiago 1,14. Querem andar na concupiscência da carne? Quer cometer o pecado consciente? Cometam. Olha o que está escrito aqui, o final desses. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Quer dizer, engodado é enganado do mesmo jeito. Pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Já lembraram que eu falei, todas as vezes estou falando? Concupiscência quer dizer forte e contínuo desejo de fazer as coisas que Deus não quer e que não aceita. Tudo que é contrário a Deus é concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, que é praticado o pecado, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é consumado, irmãos? É quando você sabe que aquilo é pecado e você praticou ele consciente. Aí não tem mais volta, meu irmão. O teu destino é o inferno. É a condenação eterna. Entenderam? Por isso, depois, havendo a concupiscência concebido,
dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Fica com vocês esse alerta, porque eu não estou pregando para vocês para cobrar, para julgar, para obrigar vocês. Eu só estou mostrando o que está escrito aqui. Ó. Bíblia Sagrada. Entenderam? É daqui que saem as palavras com o meu conhecimento do que eu estou falando para vocês. No céu não entra pecado. Tá bom? E que Deus tenha misericórdia, dê sabedoria para vocês. E até amanhã, nesse mesmo horário, estarei aqui com outra mensagem. Confrontar os pecados. Lembre-se que você tem poder, tem autoridade, tem o domínio sobre todas as coisas. Comete pecado quem quer. A Bíblia está aqui, ó, de Mateus e Apocalipse, ensinando tudo que é pecado, o que deve de ser feito para herdar o reino dos céus. E com quem andar e como andar. Deus abençoe a todos e fica na paz do Senhor Jesus.